A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, aqui é o pregador Manassés, sejam bem-vindos ao nosso humilde canal. E hoje eu quero trazer aqui uma palavra de orientação, de esclarecimento, tirar aqui, ou pelo menos tentar tirar uma dúvida que vai levar você ao crescimento espiritual, você vai crescer na graça. Se você tem dificuldade de ouvir a voz de Deus ou discernir quando é que Deus fala conosco, quando é que Deus está falando com você, você sempre fica na dúvida, será que é Deus, será que não é? Quem sabe não é hoje que essa dúvida cai por terra e após ver esse vídeo você vai conseguir ter uma melhor sensibilidade para ouvir e identificar que é realmente Deus falando com você, tá bom? Esse é o assunto do vídeo, Como ouvir a voz de Deus, como saber que é Deus que está falando, qual que é o som da voz de Deus e, claro, como sempre, eu quero tomar como base a Bíblia Sagrada. Eu tenho algumas experiências com Deus, mas eu não quero ficar aqui contando experiências, não quero que você se firme em experiências, porque existem experiências que são pessoais, tá? Ou seja, você pode ouvir experiência de muita gente, testemunho de muita gente. Isto não significa que vai acontecer com você também, ok? Mas aquilo que nós aprendemos da Bíblia Sagrada, isso é garantido. Então, sempre com uma base bíblica, Sempre procure uma base bíblica, principalmente quando se trata de questões espirituais, coisas sobrenaturais, sempre procure uma base bíblica. Vamos lá. Como que eu sei que Deus está falando comigo? Como ouvir a voz de Deus? A primeira coisa a se considerar é que Deus ele fala conosco de algumas formas. Algumas, tá bom? Eu não posso dizer, ou não podemos dizer que Deus fala conosco de várias formas. Não, ele fala de algumas formas. Nós podemos contar nos dedos as formas que Deus fala conosco. Então não são várias, são algumas. Menos de 10. E na Bíblia Sagrada nós temos essa orientação. Por exemplo, na lei de Moisés, no livro de Números, no capítulo 12, no verso 6, diz assim: Então disse: Ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Então, nesse texto, nós temos aqui duas formas através das quais Deus pode falar conosco. Ele pode se fazer conhecer através de uma visão, ou ele pode falar conosco através de sonhos. Mas é importante você perceber aqui uma coisa. Quando isto aconteceu, esse texto aqui é uma reunião que Deus fez com Moisés, Arão e Miriam. E aí ele chama o Arão e a Miriam de canto e fala com eles: se um de vocês de repente for profeta, eu vou falar em sonho ou visão. Mas com Moisés não, com Moisés eu falo face a face. Ou seja, com Moisés, Deus fala na mente dele, no coração dele, muitas das vezes em voz audível. Tá? Mas é importante você entender que isso daqui aconteceu antes da lei do Senhor estar escrita, estar em vigor. Tá bom? Então a lei do Senhor, ou seja, o Pentateuco ainda não estava concluído quando isso daqui aconteceu e quando Deus falou dessa forma com Arão e Miriam. O que significa? Isso ensina para nós o quê? Nos ensina que na ausência da palavra de Deus escrita, na ausência da Bíblia Sagrada, Deus usa essas alternativas, visões e sonhos. É por isso que, quando você não conhece bem a palavra de Deus e, numa determinada situação, Deus quer falar com aquela pessoa, pode acontecer, muitas vezes, de Deus falar com essa pessoa em sonho ou em visão. E também em profecia.
Tá? Então, esses caminhos, né, esses veículos de comunicação de Deus, que é sonho, visão, profecia, são alternativas que Deus usa, tá? Segundo a minha interpretação, alternativas que Deus usa quando a pessoa não conhece ainda Deus através da Bíblia Sagrada. Agora, quanto mais você começa a conhecer Deus através da Bíblia, quanto mais você começa a se relacionar com Deus meditando na palavra do Senhor, então essas outras alternativas, esses outros meios de comunicação vão diminuindo naturalmente. Por quê? Porque se Deus está falando cada vez mais com você através da Bíblia Sagrada, ele não precisa mais ficar usando visões e sonhos e profecias, porque você já está ouvindo a voz dele aqui. Ou seja, a Bíblia Sagrada é o principal veículo de comunicação de Deus. E isso para nós é um consolo, é um alívio. Por quê? Porque se você não conseguir de jeito nenhum, né, por mais que você receba toneladas de orientação e assista dezenas e dezenas de vídeos no YouTube sobre esse assunto, mesmo assim você não conseguir identificar na sua mente qual é o som da voz de Deus, quando é Deus e quando não é, fique em paz, não tem problema. Por que não tem problema? Porque você sempre vai ter à sua disposição a Bíblia Sagrada. E esse aqui é o principal veículo de comunicação. É por aqui que Deus fala conosco, né? É a principal forma de Deus falar, tá? O que eu te falei até aqui é que existem algumas formas de Deus falar. Citei pelo menos 3, mostrei 2 delas na Bíblia e estou te dizendo que são alternativas, porque a Bíblia Sagrada é o principal veículo de comunicação do Senhor. Lembre-se que isso aqui, de Deus falar por visão ou sonho, acontece quando o Pentateuco ainda não está concluído. Agora, depois que Moisés escreve todo o Pentateuco, né, tanto é que ele morre, ele entrega o Pentateuco, ou seja, a lei de Deus, para Josué, e Josué agora vai continuar na frente do povo. Vamos lá para o livro de Josué, no capítulo 1. Josué, aliás, ele é tido pelos judeus como profeta, tá? Na Bíblia hebraica ou judaica, Josué é um dos profetas. Agora, com esse profeta, Deus vai falar diferente com ele. Com Josué, Deus vai falar diferente. Olha só, agora que a lei já está escrita, agora que Josué ele já tem um livro na mão, que a palavra de Deus está contida nesse livro, Deus fala para ele. Olha só, no verso 7, né? Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Então não deixe de falar da lei, fale o tempo todo. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Então, olha o resultado: farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, a partir do momento que temos o livro, né, a palavra de Deus, as outras formas de Deus se comunicar, elas vão ficando menores. Ou seja, não é que desaparece totalmente, mas quanto mais você ouve Deus falar pela Bíblia Sagrada, menos você vai ouvir Deus falar em profecia. Quanto mais você ouve Deus falar pela Bíblia, menos você vai ouvir Deus falar em sonhos ou visões. Tá bom? Então, esse é o primeiro ponto, importantíssimo. Tá? Por isso a Bíblia fala muito, né? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e medita nessa lei de dia e de noite. E fazendo isso será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, né? Que dá o seu fruto na estação própria, que as folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Isso daí é o Salmo 1, Salmo 1. Então, mesmo que você não consiga reconhecer a voz de Deus na sua mente, não tem problema. Você sempre vai ter a Bíblia Sagrada. Agora, vamos falar da voz de Deus, de fato. Deus fala conosco
ou pode falar conosco através de sonho, através de visão, mas ele fala principalmente pela palavra, ele pode falar através de profecia. Agora, uma outra forma de Deus falar, que é o tema desse vídeo, é justamente na nossa mente, no nosso coração. Tá? É uma voz que vem dentro da sua cabeça, no seu pensamento. Pode ser Deus falando com você. Essa é uma forma de Deus falar. Entenda uma coisa. Satanás, né, o diabo, o inimigo, ele não consegue falar dentro da sua mente. Ele pode falar no seu ouvido, mas dentro da sua mente, não. Dentro do seu coração, ele não pode, não consegue. Tá? Ele pode usar meios externos para influenciar você a tomar uma decisão errada. Mas ele não pode falar dentro do seu coração, lá no íntimo, lá no profundo. Tá bom? O problema é, essa é uma boa notícia, só Deus pode falar dentro do nosso coração. Mas o problema é que nós também podemos falar dentro do nosso coração. Então fica aquela questão. Como que eu vou saber que é Deus que está falando e que não é Deus que está falando? Bom, a primeira informação importante é saber qual é o som da voz de Deus. E tem um texto bíblico que nos ajuda. 1 Samuel, capítulo 3. Tá? 1 Samuel, capítulo 3. O Senhor, ele fala, eu não vou ler, você conhece a história, depois você pode ler do verso 1 ao 10 se você quiser. Mas Deus aqui fala com Samuel 4 vezes. Deus fala com ele 3 vezes. Nessas 3 vezes Samuel não entende, não reconhece, não consegue identificar o som da voz de Deus. E ele pensa que é o sacerdote Eli que está falando com ele. Então ele vai até o Eli e fala, oi Eli, estou aqui, você me chamou. E na terceira vez somente, né, até o sacerdote Eli demorou para entender que era Deus falando com o menino. Somente na terceira vez é que o sacerdote dá uma dica para ele. Na terceira vez, o sacerdote Eli abre a mente dele com essa informação e fala: olha, Samuel, na verdade é Deus que está falando com você. É Deus que está falando contigo. Quando ele te chamar, você vai dizer: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Glória a Deus. Bom, o som da voz de Deus, conforme esse texto, 1 Samuel capítulo 3, é familiar a nós. Deus, ele não fala conosco usando uma voz totalmente estranha, que você nunca ouviu, né? Um timbre de voz que você nunca ouviu na sua vida. Não. Pelo contrário, conforme esse texto, o som da voz de Deus, o som da voz de Deus é familiar. É uma voz que você conhece. É uma voz que você já está mais ou menos acostumado. Tá bom? O Samuel estava tão acostumado a ouvir o sacerdote Eli chamá-lo para fazer alguma coisa, alguma atividade, algum trabalho, que quando alguém chamou ele, né, quando Deus chamou ele, ele pensou que era novamente o sacerdote Eli. Então a voz de Deus na cabeça do menino Samuel se parecia com a voz do sacerdote Eli. Esse é o som da voz de Deus, não do sacerdote Eli, mas familiar a você, um som que você conhece, uma voz que você conhece. Para uma boa parte, né, uma grande maioria das pessoas, dos irmãos, a voz de Deus é igual a dele. A voz de Deus, quando fala comigo na minha mente, é igual à minha. Mas eu já conheci pessoas que, alguns amigos meus, que a voz de Deus, quando fala com eles, é igual à voz do pai dele. Olha, quando Deus fala comigo, é muito parecido com a voz do meu pai, né? Falando na minha mente. Porque o meu pai teve uma forte influência na minha vida. Enfim, no caso de Samuel, quem teve uma forte influência na vida dele foi o sacerdote Eli. Porque ele foi levado lá para o templo, né? Para o templo não, para o tabernáculo. E ele, desde pequenininho, cresceu junto com o sacerdote Eli. Então, querendo ou não, né, ele tinha pai, tinha mãe, mas só vinha uma vez por ano, quando a Ana subia lá. Né? Mas ele cresceu, a pessoa de influência, de exemplo, e que ensinou muitas coisas para ele foi o sacerdote Eli. É por isso que quando Deus fala com ele, ele pensa que é o sacerdote Eli, porque o Eli teve forte influência sobre Samuel. Então, muitas das vezes, a voz de Deus, quando ela falar na sua mente, no seu coração, vai ser uma voz de alguém que teve muita influência na sua vida ou vai ser a sua própria voz, uma voz parecida com a sua. Tá? Essa é a primeira coisa
importante a saber, que o som da voz de Deus é familiar. É claro que na Bíblia Sagrada, né, no Apocalipse, por exemplo, fala que a voz de Deus é como o som de muitas águas, é como um estrondo, é como um trovão. Mas, irmão, Deus não vai falar na sua cabeça como um trovão, ele não vai explodir a sua cabeça. Tá? Deus ele é educado, tão educado que ele só continuou, ele primeiro chamou Samuel e ele só deu continuidade na conversa depois que Samuel finalmente entendeu que era Deus falando com ele. Tá? Então isso é interessante também porque nos ensina outra coisa. Se Deus for falar com você, ele vai insistir até que você entenda que ele está falando com você. Tá? Quer ver um exemplo prático da vida que todo mundo conhece? Você já deve ter ouvido algum testemunho assim? Uma pessoa que estava afastada dos caminhos do Senhor e que depois que ela voltou, ela disse: Deus ficava me chamando o tempo todo. Eu estava no mundo, eu ia para uma festa e ouvia Deus me chamar para a igreja. Eu ia para tal lugar, eu estava bebendo e ouvia Deus me chamar para a igreja. Eu ia em tudo que eu olhava, eu via Deus falando comigo e me mandando voltar para a casa dele. Eu já ouvi vários testemunhos assim, você deve ter ouvido, ou quem sabe você é alguém, né, que passou por isso, você estava lá no mundo e sentia fortemente no seu coração Deus te chamando. Ou seja, Deus, quando ele fala com você, ele insiste até você entender que é ele que está falando com você. Pensa um pouquinho. Na maioria das vezes, não é Deus que fala conosco. Na maioria das vezes, somos nós que falamos com Deus, correto? Na maioria das vezes somos nós que buscamos a Deus para ouvir a sua voz. Por quê? Porque Deus não precisa de nós, né? Entre aspas. Nós é que precisamos de Deus em todos os sentidos. Então é muito comum e normal que nós busquemos ao Senhor, né? E clamemos a Ele, oremos a Ele e a gente suplique a Deus. Isso é muito comum e normal. Você suplicar a Deus e falar: Senhor, fala comigo, por favor, fala comigo. Isso é normal, porque você precisa de Deus. Tá? Então, daqui para a terra, nós precisamos de Deus. É coisa normal. A gente, Senhor, fala comigo. Agora, do céu para a terra, né, de cima para baixo, isso não é normal, porque Deus não precisa de nós. Deus é independente. Tá? Deus não vai ficar lá de cima, nossa, eu preciso falar com eles. Não. Nas poucas vezes que Deus precisar falar com alguém, pode ter certeza, né? Nas poucas vezes que Deus precisar falar com você, é muito mais importante do que aquilo que você precisa falar para Deus na sua oração. E é por isso que ele vai insistir do jeito que ele insistiu com Samuel. Tá? Deus não vai tentar falar com você e aí você não entendeu nada e Deus fala, fazer o quê, né? Eu tentei. Se ele não entendeu, problema dele. Não. Não, porque se Deus tem algo para te falar, esse algo é importante. E Deus não erra o alvo. Deus não vai falar assim, vou tentar falar com ele. Se não der certo, não deu, né? Fazer o quê? Não, isso não existe para Deus. Ou Deus faz ou Deus não faz. Né? Deus, ele sempre consegue o que quer. A vontade dele é feita acima de tudo. Ele é soberano. Ele é poderoso. Então, se ele quiser falar com você, ele pode falar na sua mente. Se você não entender, ele pode usar um profeta. Se você não entender, ele vai usar as pregações que você escuta, uma atrás da outra, vai usar a letra de um louvor, tá? Até você entender que Deus está falando com você, até você cair a ficha e falar, nossa, tá repetindo essa mensagem o tempo todo, eu tô ouvindo essa mensagem, essa mesma palavra em todo lugar, até você entender. Igual ele insistiu aqui com Samuel, né? Chamou o menino 4 vezes, né? Só na 4ª vez que finalmente eles puderam ter uma conversa. Glórias ao Senhor por isso. Tá? Então, o que você viu até aqui? Eu sei que o vídeo está ficando longo, mas se você realmente precisa dessa orientação, você não vai se importar com o tempo do vídeo. Se você entrou aqui de curiosidade, você já deve ter saído, né? Os curiosos já devem ter saído do vídeo. Bom, o que a gente viu até aqui? Nós vimos que o som da voz de Deus é familiar, né? Com a nossa voz ou com a voz de alguém que teve uma forte influência na nossa vida. Nós percebemos que se Deus quer falar conosco, aquilo que Ele tem a nos falar é mais importante do que aquilo que nós temos para falar para Ele. E é por isso que Ele vai insistir. E a vontade dele é soberana. Tá? E Ele vai fazer com que você entenda que Ele está falando com você.
Ok? Agora, como que você sabe, né, já que a voz de Deus é parecida com a sua, como que você vai saber que é Deus que está falando e que não é Deus que está falando? Bom, uma das primeiras formas de saber que é Deus que está falando é justamente a insistência de Deus. Tá? A insistência de Deus. Falou uma vez, falou duas, falou três, falou de formas diferentes a mesma coisa. É Deus que está falando. Ele está insistindo com você. É Deus que está falando contigo. Tá? Existem pessoas que já conhecem o som da voz de Deus quando fala com elas, mas elas, pelo fato de não estarem numa comunhão forte o suficiente com Deus, ou seja, não estão andando no espírito, estão andando mais na carne do que no espírito, né? Ou seja, o espírito está fraco, né? E a carne está forte. Por causa disso, elas acabam confundindo ou não dando ouvidos à voz de Deus. Por exemplo, você está num caminho, aí aparecem duas opções, né? Esquerda e direita. Aí você pensa assim, eu vou para a esquerda. E aí vem uma voz na sua mente e no seu coração, não, vai para a direita. E aí você olha, em vez de você obedecer, você olha, mas não está muito legal esse caminho, não gostei, não gostei. Então você está fazendo o desejo da sua carne, o desejo da sua vontade, aquilo que alegra os seus olhos, aquilo que satisfaz os seus olhos, igual a decisão de Ló, quando Abraão disse: não é bom a gente ficar brigando, então vamos se separar. Escolhe o caminho que você quer. E Ló olhou para um lado e viu o deserto. Olhou para o outro e viu as campinas, né, os pastos verdejantes. Falou: opa, é ali que eu vou. Ele andou por vista, ao invés de andar por fé. Então, muitas das vezes nós fazemos isso. Deus fala: o caminho da fé é esse. E aí você, então, mas não, vai ser difícil, vai ser complicado, não gostei, não gostei. Eu vou nesse aqui que é mais fácil. E aí quando você vai e você quebra a cara, e aí você fica arrependido. Poxa vida, por que, que eu não fui para aquele outro caminho? Pior que eu acho que Deus falou comigo para ir e eu não ouvi. Né? Você acha não, você tem certeza que Deus falou com você. Tá? Esse arrependimento é porque você sabia que foi Deus que falou com você, mas na hora você deu ouvidos à sua carne, à sua vontade, à vontade do seu corpo, à vontade dos prazeres. Né? Você andou por vista e não por fé. Você só não conseguiu perceber, né, mais rápido, você não conseguiu ter força para fazer a vontade de Deus porque você não está orando, não está jejuando, você não está lendo a Bíblia todo dia. Né? Você vai poucas vezes no culto e quando vai no culto fica reclamando disso, reclamando daquilo. Você não se concentra para andar com Deus, para andar em comunhão com Deus. Então fica difícil realmente identificar a voz de Deus. Existe, a Bíblia Sagrada fala muito sobre andar no Espírito. Tá? Então, uma coisa é andar no Espírito. Andar no Espírito é você estudar a palavra de Deus para descobrir a vontade do Senhor, aquilo que agrada a Deus. Paulo fala isso o tempo todo. Por exemplo, Romanos 12, né, que é o mais conhecido. Mas ele fala também aos Efésios, para saber qual é a boa, perfeita, a vontade de Deus. Né? Saber qual é a vontade de Deus. Mas em Romanos 12, né, 2, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, renova a sua mente através da meditação na palavra de Deus. Aí ele diz, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se você não está renovando a sua mente através da palavra, fica difícil andar no Espírito. E se você não anda no Espírito, fica difícil também reconhecer e identificar quando é Deus que está falando com você e quando não é Deus que está falando com você. Se toda vez que Deus fala você fica na dúvida, então entenda isso. É porque você não está andando no Espírito. Né? Você está muito voltado para as coisas da carne. Tá? Você assiste muito mais Netflix do que culto na igreja. Você está muito voltado para as coisas que agradam o corpo e faz pouquíssima, faz quase nada as coisas que agradam e que alimentam o espírito. Mas louva a Deus por você estar vendo esse vídeo até aqui, né? Já quase meia hora de vídeo. Tá? Louva a Deus por isso, porque significa que você está começando a mudar o seu comportamento pelo menos um pouquinho. Porque ver esse vídeo até aqui é uma vontade do Espírito, vontade de aprender mais da palavra de Deus,
para que você possa crescer, né? Andar mais próximo ao Senhor, andar mais perto de Deus. Aleluia! Então, quando nós andamos no Espírito, nós conseguimos identificar rápido e fácil e ter certeza, sem sombra de dúvida no nosso coração, quando é Deus que está falando conosco, tá? É claro que, às vezes, mesmo você andando no Espírito, você pode se confundir, tá bom? Isso é normal, porque tem coisas que parecem óbvias. Tem coisas que parecem óbvias e que não precisa perguntar para Deus, quando na verdade precisa. Por exemplo, se você vai escolher um líder, um chefe, isso nos dias do profeta Samuel, né, 1 Samuel, capítulo 16, se você vai escolher um líder, obviamente, né, conforme a tradição da época, todo mundo concorda com isso, que o líder tem que ser alto, tem que ser bonito, tem que ser forte, tem que ser guerreiro. Isso é de conceito comum. E isso é tão comum e tão normal que Samuel não achou que precisaria perguntar para Deus sobre isso. Então, quando ele chegou na casa de Jessé, que ele viu um menino ali alto, forte, o filho mais velho de Jessé, claro, conforme a própria palavra de Deus e tradição de Israel, o primogênito é o preferido do Senhor, o primogênito é o cara. Então, quando ele viu o filho mais velho de Jessé, ele falou: opa, certamente está aqui o ungido do Senhor. Então, às vezes, nós podemos nos confundir nessas questões de coisas que são bem óbvias, né? De coisas que todo mundo concorda, coisa que é comum da nossa cultura, coisa que é comum dos dias de hoje, e a gente vai fazendo, vai metendo as caras sem perguntar para Deus, né? Sem parar para pensar um pouquinho no que Deus quer. Então, nessas situações, quando chegar, Deus vai alertar você. Deus com certeza vai te alertar, mas você só vai perceber claramente esse alerta de Deus se você estiver andando no Espírito. Samuel estava e ele percebeu na hora, quando Deus alertou ele, dizendo: não, não é esse. Ei, você só olha por fora, eu olho por dentro. Tá? Ele não teve dúvidas de que era Deus falando com ele. Quantas vezes isso já aconteceu com você, de você pensar uma coisa e vem uma voz na sua mente contrariando você, dizendo: não, não é isso. E você fica ali: nossa, e agora? Será que é Deus que está falando comigo? Ou será que eu que estou brigando comigo mesmo? Pois é, tem que andar no Espírito, tem que orar, jejuar, ouvir bastante a palavra do Senhor. Tá? Não basta. Eu tenho para mim que é bom meditar na Bíblia, mas eu também preciso ouvir outros homens de Deus pregando, preciso ouvir outras pessoas pregando a palavra, para que eu possa me alimentar também e ver Deus usando a vida deles para falar comigo. Isso é muito bom, isso é muito importante. Além, é claro, do estudo bíblico. Tá? Então, eu espero ter ajudado você de alguma forma até aqui, ok? Esse assunto é um assunto assim muito longo, muito vasto, daria para escrever livros e livros e livros e não ia encerrar o assunto. Então, longe de mim encerrar o assunto com um único vídeo. Com certeza, embora eu tenha falado bastante aqui, ainda existe muita coisa para se falar sobre este tema. Mas eu espero ter alcançado o objetivo de orientar você melhor sobre essa questão. Amém? Peço que você deixe aí o seu like nesse vídeo, tá bom? Se inscreva no canal e compartilhe nas redes sociais. Que Deus abençoe sua vida, sua família e seu ministério em nome de Jesus.